Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal, né, o Observador, e a imprensa esquerdopática, os jornalistas, né, estão assim tendo orgasmos múltiplos porque Putin ligou para Lula, tá? Ai, Putinho ligou para Zé Cachaça, ligou. Será que é verdade isso mesmo? Isso é propaganda, hein? Eu acho que isso é propaganda. Para que Putin ia ligar para Lula, gente? Com que objetivo? Segundo a agência do governo, né, o Putin ligou para Lula para conversar sobre o Trump, sobre o que eles discutiram no Alasca, da guerra da Ucrânia. Você acredita nisso? Eu não acredito. Para mim isso é tudo mentira. Aonde? Por que um líder mundial desse calibre ia ligar para o Zé Cachaça aqui? Para quê? Com que objetivo? A não ser que ele tenha ligado para o Lula para tratar daquele avião que saiu da Rússia, passou por países africanos sancionados com ditaduras esquerdopáticas comunistas bancadas pela Rússia, atravessou o Atlântico, parou em Brasília, em Brasóvia. Esse avião que está sancionado pelos Estados Unidos, porque é um avião, é um cargueiro, bombardeiro-cargueiro, que pode ser transformado em cargueiro ou bombardeiro, né? E ele participa de missões minimamente misteriosas pelo mundo, né? Uma das missões importantes que esse avião que esteve em Brasília fez foi tirar o Bashar al-Assad da Síria, o ditador sírio de lá, e levá-lo para Moscou, depois que ele fugiu da Síria, né, com medo. Assim são os ditadores comunistas, né, são todos cagões, como Muammar Gaddafi, da Líbia, como Ceausescu, né, todos covardes, como Saddam Hussein, termina todo mundo dentro de um buraco, né, como Nicolás Maduro, que passou esses últimos dias num bunker lá em Miraflores, né, e Lula, que está com medo de ligar para o Putin para fazer uma negociação que o presidente precisa fazer quando há sanções, né? Ou quando há esse desequilíbrio ou reequilíbrio de tarifas internacionais de transação comercial, né? A sua obrigação é ligar para o cara, bicho. Aí você mandou quem? Chuchukmin, não adiantou nada, e mandou Tachad. Tachad não foi recebido pelo secretário do Tesouro. E o secretário do Tesouro, no mesmo dia, cancelou a reunião com o Haddad, ministro de Estado brasileiro, e no mesmo dia, na mesma hora, ele se encontrou com Eduardo Bolsonaro e com Paulo Figueiredo. O cabo e o soldado. Deu para entender o recado? Deu para entender o recado? O governo Trump não reconhece Lula como presidente da República no Brasil. Só está faltando dizer. Ele disse isso com relação a Nicolás Maduro, que perdeu as últimas eleições e roubou as eleições. A mesma coisa, está faltando pouco para o Trump falar que as eleições de 2022 foram roubadas pelo TSE, junto com o STF e junto com o PT, PCdoB, etc., né? E pronto, e dizer que não reconhece o Lula como presidente. Se fosse assim, ele já teria designado um embaixador dos Estados Unidos para Brasília, e não designou. A embaixada americana está sem embaixador, né? E nunca virá ao Brasil. E esse idiota me chama o Trump para a COP30. Esse fiasco de novembro em Belém do Pará vai ser um fiasco, tá? Vai ser um fiasco. Não tem onde colocar esse monte de gente em Belém, gente. Mas você acredita mesmo que o Putin ligou para Mula? Eu não acredito. Para mim é mentira. Mas vamos lá, vamos ver a Carta Capital? O que está falando aqui o Mino Carta? Mino Carta não, ele está com 100 anos, não está escrevendo mais nada, mas é um comunista inveterado, né? Tá aí. Putin volta a telefonar para Lula para tratar do encontro com Trump no Alasca. Você acredita nisso? Que Vladimir Putin ia ligar para Lula para dar satisfações sobre a reunião com Trump. Bem, faz algum sentido isso aí? Gente, isso é propaganda política, gente. O cara está em campanha. Só que a campanha dele está com esse alinhamento comunista esquerdopático da União Soviética. Vai dar merda? Vai dar merda. Pode ter certeza que vai dar merda isso aí. Isso aí, gente, é irremediável o caminho pelo qual o Brasil trilhou, né, politicamente, geopoliticamente nesses últimos meses, né, especialmente depois do confisco de vistos, né, revogação de vistos de 15 pessoas entre STF, PGR, Polícia Federal. Depois agora com o pessoal do executivo do Lula e da Dilma, perderam vistos, né, inclusive Alexandre Padilha, ministro da Saúde.
e depois da lei Magnitsky imposta ao Alexandre de Moraes. Então, o cara falou, então eu vou ficar com a Rússia mesmo, com a China, com a Nicarágua, vou ficar com meus ditadores de estimação ali da África, aqui da América Latina, como o Gustavo Petro, por exemplo, né? E, gente, e o Evo Morales, hein? Evo Morales está no meio do mato também, num bunker lá, com medo de morrer. Porque o segundo turno das eleições agora vai ser com 2 candidatos da direita, e a direita vai tirar, graças a Deus, depois de 20 anos, a esquerda do poder na Bolívia, né? Vamos ver. E esse encontro, então, gente, agora aconteceu, né, nesse final de semana agora no Alasca, entre o Trump e o Putin. E, na verdade, cara, pessoal, desculpem, o Zelensky, ele falou hoje, né, para a imprensa, que é o povo ucraniano que está lutando pelo seu território, pelas suas terras, né, pelos seus negócios. Porque imagina se a Rússia, se fecham esse acordo, né, para acabar com a guerra, e a Rússia toma conta daquelas regiões lá, Donetsk, né, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk, a Crimeia, anexa tudo. Imagina aqueles milhões de ucranianos, para onde que vão? Será que eles vão ficar nas suas residências, nos seus comércios, e vão se submeter ao governo do Putin? Olha que bizarro. Imagina, assim, se de repente a Bolívia e o Equador e a Venezuela invadem a floresta amazônica, a Amazônia, e aquelas populações que vivem ali têm que se submeter ao governo desses países e abdicar do governo brasileiro. Imagina a confusão disso, gente. Pelo amor de Deus, não tem como, né? Cara, é bizarro, né? Essas regiões que eu falei, que é a Crimeia, que é importante a Crimeia, está anexada já, né? A Crimeia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson são regiões chamadas de regiões russas maximalistas, né? Gente, eles querem, então, o Putin quer que a Ucrânia se desmilitarize completamente, o que ela já fez nesses últimos acordos de 20 anos para cá de desarmamento nuclear, porque a Ucrânia era um país armado com armas nucleares, né? Entregou, desarmou tudo e a Rússia não cumpriu o acordo, né? Então eles querem também neutralidade, novas eleições. Você vai fazer eleição no meio da guerra, gente? Como assim? A Constituição ucraniana fala que se tiver guerra, conflito armado, não há eleição. Como é que você faz uma eleição no meio da guerra, gente? Presta atenção, né? E eles querem a rendição de Kiev, capital da Ucrânia. Isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. E o que está combinado agora é que alguns líderes da União Europeia vão participar com o Zelensky dessa reunião na Casa Branca, tá? Vai o Emmanuel Macron, da França, vai o Keir Starmer, do Reino Unido, que, aliás, é um primeiro-ministro muçulmano, tá? Vai vendo o que está acontecendo. Vai também o premier da Alemanha, né? Que é o Friedrich Merz. A Giorgia Meloni também vai, da Itália. Vai o Alexander Stubb, da Finlândia. Ursula von der Leyen, é da Comissão Europeia, aquela mulher pica das galáxias lá da União Europeia. É Ursula von der Leyen. Aí eu chamo de Ursula von der Leyen. E vai também o pica da OTAN, que é o Mark Rutte. Vai participar, vão acompanhar lá o Zelensky na Casa Branca, porque estão com medo que o Zelensky seja obrigado a fechar um acordo que ele não queira fechar. Com receio, né, gente? Porque, como eu falo de vez em quando aqui no canal, a Ucrânia, ela é o quintal da Europa. É o quintal de trás da Europa. Então, a Europa não quer guerra, né, pessoal? A Europa não quer mais guerra. Chega de guerra. E essa guerra não pode sair ali daquela região. Ela tem que acabar. Porque senão ela pode, né, escalonar para, sei lá, para Polônia, Eslovênia, sei lá, né? E a Europa não quer guerra. Agora, é triste, né, a gente ver como é que um pateta desse, né, cara? Bicho, com o Lula e com o Putin, somente o falecimento. Esse tipo de gente tem que falecer para sair do caminho da paz. Esses caras não querem paz. Eles querem guerra. A falácia é dizer que são pacíficos, que são democratas, né? A Coreia do Norte é um país democrático, né? Segundo o nome do país, né? República Democrática da Coreia do Norte. É um país democrata para eles lá. A Rússia também. Tem eleição e tudo, não tem? Tá aí. Mas é o falecimento que vai resolver isso aí. Infelizmente não tem jeito, gente. E vamos ver, essa reunião então vai ser
eu acho que na sexta-feira, talvez, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente aguarda aí que dê tudo certo, que essa reunião do Zelensky com o Putin e com esses líderes da União Europeia dê tudo certo e a gente acabe com essa guerra, porque ninguém gosta de guerra, ninguém quer saber de guerra. E também as manifestações de ontem em Israel, né? Manifestações ligando Jerusalém a Tel Aviv, enormes manifestações, o pessoal quer que acabe a guerra, né? Então, se o povo quer que acabe, então Benjamin Netanyahu vai ter que dar um jeito de resolver o problema lá com o Hamas, na faixa de Gaza, e resolver o problema. Não pode ficar na guerra para sempre, né? Não tem como, né? Ninguém fica anos e anos na guerra. Essa guerra com a Ucrânia já dura 10 anos, né, gente? Na faixa de Gaza, 2 anos. Então, é isso aí, pessoal. O que vocês acham? Deixa aí um comentário, vamos debater esse assunto que é importante para o mundo, né? É muito importante para a gente. Nós estamos em guerra também, uma guerra interna aqui no Brasil, uma guerra civil, na verdade, né? Em vários âmbitos, né? No âmbito judiciário, policial, político e também do enfrentamento dentro das ruas do Brasil, nas favelas brasileiras, né? Nós estamos divididos e estamos em guerra, infelizmente, guerra civil. Valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.